E o Agricultura BR começa falando a respeito da soja lá nos Estados Unidos. Isso porque há muita movimentação de mercado. Na quarta-feira, dia 12 de outubro, vai acontecer a divulgação do novo relatório de oferta e demanda e ele deve mexer bastante com o mercado. E já mexe, já traz alterações às estimativas de empresas privadas que, por enquanto, tem conseguido acertar as previsões. E agora a Informa Economics divulgou 117 milhões de toneladas estimadas para a temporada 2016-2017 para a soja para os norte-americanos. No mês passado, nós tivemos já algumas empresas, importantes empresas de referência lá nos Estados Unidos, de consultoria, estimando uma safra em 117 milhões de toneladas. Teve o aumento, saiu da 111 para 114 milhões a previsão de produção naquele país. Essa situação, independente do que vem acontecendo neste momento, porque a demanda é muito forte sobre soja nos Estados Unidos e o clima não deve colaborar tanto com os norte-americanos. Independente dessa situação, a super safra dos Estados Unidos em 117 milhões de toneladas coloca pressão negativa forte sobre os negócios. Vamos ver agora o comparativo que mostra o que essa consultoria está estimando, comparando com o relatório do Departamento norte-americano, divulgado em setembro. Pode soltar na tela. Nós temos aqui o USDA, o Departamento americano, estimando em 114 milhões 330 mil toneladas. Eu lembro que essa divulgação do departamento foi em setembro e a Informa Economics agora trazendo 117 milhões de toneladas estimadas para os norte-americanos. É uma diferença grande de 3 milhões de toneladas. Realmente chama muito a atenção esses dados que foram divulgados e que já estão pressionando o mercado desde esta última quarta-feira. Ontem nós já falávamos a respeito deste assunto em relação a empresas de consultoria divulgando dados, estimando uma safra maior para os Estados Unidos e isso ganhou um corpo maior no mercado nesta quinta-feira. Uma quinta-feira que teve dados importantes sendo divulgados em relação às exportações norte-americanas. Tradicionalmente, às quintas-feiras pela manhã, é divulgado o relatório de vendas e exportações de soja. E essas vendas e exportações de soja nesta semana de 22 até 29 de setembro, chegaram a superar a marca de 2 milhões de toneladas, com mais uma vez forte participação da China nas compras. É o que nós vamos conferir agora. Nós temos aqui dados relacionados à venda, 2 milhões 170 mil toneladas foram comercializadas na semana. A China comprou 1 milhão 480 mil toneladas. Por que está baixo ali os gráficos, né, as colunas? É porque o total de vendas no ano já alcança 28 milhões 290 mil toneladas de soja vendidas temporada 16-17 pelos norte-americanos. Mas chama muito atenção esse acumulado de vendas em 2 milhões 170 mil toneladas, realmente um forte volume no qual os norte-americanos conseguiram fazer comercialização desta soja. Já no dia de hoje, nós tivemos lá, desde essa última quarta-feira, o efeito das vendas, né, que teve confirmação, a primeira de vendas nesta última quarta-feira de soja avulsa para destino não declarado, não surtiu efeito positivo nesta última quarta-feira. Esses dados que eu acabei de trazer aqui em relação às vendas semanais também não motivaram o mercado, que vai sendo muito pressionado pela estimativa de uma produção ainda maior nos Estados Unidos, aí, como eu já disse, próximo a 117 milhões de toneladas, e também o dólar, que voltou a ter forte valorização no mundo todo nesta quinta-feira. Então, soja perdia hoje mais cedo. Vamos saber se soja continua cedendo, continua assim, próximo a 1% aos negócios com queda em soja lá na Bolsa de Chicago. O mais curto prazo já perdeu o piso de 9 dólares e 50. Posição de novembro vem a 9 dólares 48 centos o bushel, com queda de 0,88%. Janeiro vem com recuo de 0,90%, negócios a 9 dólares 54 centos o bushel, enquanto que março de 2017, 9 dólares 61 centos o bushel, com recuo de 0,92%. Maio, com queda de 0,92% a 9 dólares 68 centos o bushel neste momento. Então, queda mais uma vez, queda que acaba sendo muito mais impressionada pela situação de clima nos Estados Unidos, o dólar, mas principalmente a expectativa de uma safra muito maior nos Estados Unidos.
E essa safra, estimada em 117 milhões de toneladas, acontece devido ao clima muito favorável ao longo de toda a fase de desenvolvimento das lavouras. Os produtores de soja norte-americanos avançam com a colheita desta nova safra e confirmam a boa produtividade. Vamos saber agora se o clima deve colaborar com os americanos nos próximos dias para os trabalhos no campo. Thaís Baroni, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Lá nos Estados Unidos, as condições climáticas dos últimos meses foram bastante favoráveis e é por isso que a produção de soja e de milho dos Estados Unidos esse ano deve ser recorde. Os norte-americanos devem colher aproximadamente 117 milhões de toneladas. Nesse momento, eles estão avançando com a colheita nas principais áreas produtoras, já que o tempo tem ficado firme. Nas últimas semanas, em algumas áreas do meio-oeste americano, choveu um pouco mais. Em alguns estados, a colheita está um pouco mais atrasada, mas, de maneira geral, em grande parte das áreas, a situação tem se mantido favorável nesses últimos dias. Ao longo dessa próxima semana, ainda não há previsão de muita chuva no meio-oeste americano e é por isso que a colheita deve avançar ainda mais. Um furacão que está passando pelo litoral dos Estados Unidos deve provocar bastante chuva nessa área, mas lá no interior do país, essa chuva não deve chegar com forte intensidade e é por isso que não vai atrapalhar a colheita. Ao longo desses próximos dias, a partir da próxima semana, a situação de chuva também não muda muito. Ao longo dessas próximas 2 semanas, a condição de tempo firme deve predominar em grande parte das áreas norte-americanas. Então, a colheita ao longo dessas próximas 2 semanas deve avançar ainda mais. O que começa a mudar um pouco ao longo desses próximos dias são as temperaturas que já começam a cair, principalmente lá no extremo oeste dos Estados Unidos, onde o frio ganha força nesses próximos dias. Mas, por enquanto, esse frio não deve afetar a produção norte-americana e também não deve atrapalhar as atividades de colheita. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui vamos falar sobre o dólar no Brasil. A moeda norte-americana fechou ontem em queda frente ao real, mas ainda acima dos R$ 3,20, mantendo o patamar que tem sido negociada nos últimos dias. Hoje mais cedo o dólar voltava a subir. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. Dólar vem em alta de 0,55% agora, sendo negociado a R$ 3,23 mais 8. Permanece, portanto, no patamar desta e da semana anterior, quando oscilava entre R$ 3,21 até R$ 3,25. Até o fim da edição, a gente confere mais uma vez como opera o dólar nesta quinta-feira. Por aqui, o Agricultura BR traz o primeiro destaque relacionado à estimativa da Conab para a temporada 2016-2017. Nesta quinta-feira, a estatal brasileira divulgou o seu primeiro levantamento para a nova safra e trouxe alguns números que, de certo modo, até surpreendem. Trouxe a estimativa de produção brasileira de soja próximo à marca de 103 milhões de toneladas. É um número que algumas empresas de consultoria trabalhavam no último mês e também que o Departamento de Agricultura norte-americano trabalhava em setembro. Agora, eles reduziram, esse mês de outubro, já foram reduzindo. O departamento já reduziu no mês passado, em setembro, mas as empresas de consultoria já haviam reduzido também esse número de 103 milhões de toneladas para algo entre 100 até no máximo 102 milhões de toneladas de soja. O que chama atenção também são os números em relação ao consumo. De acordo com a Conab, o consumo aumenta de algo próximo à marca de 42 milhões de toneladas para 45 milhões de toneladas na safra 2016-2017. Eu falo do consumo interno. As exportações brasileiras, de acordo com a estatal nacional, ficariam em 57 milhões de toneladas e a Conab sobe bastante os números dos estoques brasileiros de soja. É o que nós vamos ver a partir de agora, dados muito otimistas para a Conab em relação à safra brasileira de soja. É algo que pode até ser considerado normal para um primeiro levantamento. O fato é que ela vai normalmente corrigindo essas estimativas no andamento da safra. Mas prepare-se para ver um dado muito otimista em relação à safra brasileira de soja. Nós temos aqui as últimas temporadas em relação à produção brasileira da oleaginosa. A temporada 12-13 contou com uma produção de 8.490.000 toneladas de soja, a 13-14
veio com 86 milhões 120 mil toneladas de soja, 14,15, 96 milhões 220 mil toneladas, a 15,16 veio com uma situação de quebra, como todo mundo sabe, ficou com 95 milhões 430 mil toneladas, e aqui nós temos a Conab estimando uma safra brasileira em quase 103 milhões de toneladas, 102 milhões 940 mil toneladas de soja, é o que a Conab estima em relação à safra brasileira da oleaginosa, portanto, muita soja sendo produzida no Brasil, pelo menos na visão da Conab, essa é a visão da estatal brasileira, trazendo um certo otimismo para a produção nacional. Vamos ver agora como é que fica a questão de exportação, de consumo e também de estoque. Esses dados são importantes porque mostram como é que deve ser a relação comercial entre o fator soja, produção e também comercialização. Então, começamos falando sobre as exportações brasileiras da oleaginosa, estimativa da Conab, trazendo aqui na tela, temporada 12-13, 42 milhões 790 mil toneladas de soja, a 13-14, com 45 milhões 690 mil toneladas da oleaginosa, 14-15, 54 milhões 320 mil toneladas, a 15-16, ficando com 54 milhões e 100 mil toneladas, a 16-17, com 57 milhões de toneladas na visão da Conab. Portanto, aqui, Conab estima que as exportações brasileiras de soja serão em 57 milhões de toneladas. Então, você começa a calcular aqui, esse número é importante, você vai somar esses 57 milhões de toneladas aqui ao próximo número que nós vamos trazer, referenciado à temporada 16-17. Eu falo aí no caso dos números relacionados ao consumo interno brasileiro. Na visão da estatal brasileira aumenta bastante, aumenta quase 3 milhões de toneladas, é o que nós vamos conferir agora. Consumo nacional de soja, que na temporada 12-13 foi de 38 milhões 690 mil toneladas, 13-14, 40 milhões e 200 mil toneladas de soja, 14-15, 42 milhões 850 mil toneladas, 15-16, 42 milhões e 500 mil toneladas e 3 milhões de toneladas acima agora na 16-17, vindo para 45 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa, é o que nós temos aqui de aumento sobre a produção brasileira de soja. Aí você colocando esses números na prática, somando 45 milhões e 500 mil toneladas de consumo interno, mais também as exportações brasileiras que chegam a 57 milhões de toneladas, nós vamos ter um número acima de 103 milhões de toneladas para consumo e também exportação de soja do Brasil. E aí é bem interessante que quando nós temos esses dados que mostram um aumento de consumo e também exportações muito fortes, é interessante como que a produção também chegou àqueles dados. Importação brasileira vai ser baixa, como acontece todo ano, não é uma importação razoavelmente grande, mas aí a Conab colocou um estoque um pouco maior. O estoque brasileiro, de acordo com a estatal, deve ficar um pouco maior, aí um pouco maior que eu digo, é um aumento de quase 200% frente ao fechamento que se tinha dos estoques na temporada 15-16. É o tema do próximo gráfico. Nós temos aqui o gráfico que mostra as últimas temporadas. Aliás, quando a gente fala que fica um pouco acima, ele fica quase 3 vezes acima do que a temporada 15-16. Nós temos aqui os estoques brasileiros das últimas temporadas, 12-13, 740 mil toneladas, 13-14, 1.547 mil, 14-15, 925 mil toneladas, 15-16 é o que chama a atenção, 460 mil toneladas, e a 16-17, de acordo com a Conab, deve encerrar a 1.453 mil toneladas de soja. Não se deve ignorar que os números da Conab para esse primeiro levantamento da soja são bastante otimistas em relação à produção e também essa sobra de soja no país, depois de consumir 45 milhões e 500 mil toneladas para esmagamento e exportar 57 milhões de toneladas.
No próximo bloco, a Agricultura BR traz o primeiro levantamento da Conab para o milho. A companhia estima que haja uma leve alteração para cima na área plantada. Tem muita coisa ainda para você ver nesse programa. E olha, aproveita para entrar em contato, nós vamos para o intervalo comercial. Entre em contato através do WhatsApp. O nosso número é o 67 99656 2266. Mande foto, vídeo da sua produção, suas perguntas aqui também para o Agricultura BR. Nós vamos ter o maior prazer em recebê-lo e mostrar para todo o Brasil. Em anos como esse que nós estamos, que é um ano em que o câmbio afeta muito os negócios do produtor rural, a gestão vai ser extremamente importante para a definição da rentabilidade do produtor. Mas o produtor rural do estado, a nossa análise e os nossos levantamentos, ele já conseguiu travar os seus custos de uma forma boa, de uma forma satisfatória, e aí ele está fazendo aquela relação de travamento de custo com o travamento da venda dos preços do produto no mercado futuro, já de uma forma que ele consiga garantir a sua renda e diminuir os riscos econômicos da sua atividade. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o primeiro levantamento da safra brasileira de grãos, temporada 2016-2017. Você acompanha comigo agora informações para a expectativa da companhia em relação à cultura do milho. A Conab estima um leve aumento na área plantada, ao contrário do que estimam outras consultorias aqui do Brasil, que esperam por uma elevação mais expressiva. Vamos acompanhar as informações na tela, então, separado por milho de primeira, de segunda safra e milho total. E aí a gente detalha cada uma delas bem. Veja comigo, em primeiro lugar, a expectativa da Conab para a safra de milho de verão, temporada 16-17 e a comparação com a safra 15-16. Primeiramente, vemos que a safra 15-16 teve uma área de cultivo de 5.300.000 hectares, com uma produtividade média de 79,98 sacas por hectare, o que rendeu uma produção de 25.800.000 toneladas do cereal. Para a temporada 16-17, a Conab estima manutenção ou alguma ampliação da área plantada, que pode ficar entre 5.300.000 e 5.600.000 hectares. Essa área pode ser entre 1,3% inferior em relação à temporada passada ou pode ser de 4,2% superior. A produtividade média das lavouras deve se recuperar em 3%, falando a respeito da safra de verão, podendo alcançar 82,35 sacas por hectare. Com um certo aumento de área plantada e uma produtividade também um pouco maior, a produção deve subir entre 1,6% a 7,3%, podendo alcançar entre 26.200.000 a 27.700.000 toneladas de milho. Já para a safra de verão da segunda safra, o milho safrinha, o grande destaque é a recuperação da produtividade média das lavouras, já que na safra passada, 15-16, o clima muito seco e outras questões meteorológicas impactaram muito o rendimento das lavouras por todo o país. Vamos às expectativas da Conab para o milho safrinha, safra 16-17. Na 15-16 foram 10.500.000 hectares em área. A expectativa, por enquanto, de acordo com a Conab, é de que a área seja mantida em 10.500.000 hectares. Já a produtividade média deve melhorar em 37,3%. Na safra passada foram 64,61 sacas por hectare, na média nacional. Já para a safra atual, 16-17, a Conab estima uma melhora que deve saltar para 88,71 sacas por hectare. Com isso, a produção nacional de milho de segunda safra deve sair de 40.800.000 toneladas, volume alcançado na 15-16, que foi inclusive muito inferior ao que se estimava por conta da quebra de safra, e para a temporada 16-17, podendo alcançar 56 milhões de toneladas, uma alta de 37,3%. Vamos acompanhar agora qual deve ser a produção total de milho no Brasil, considerando as duas safras, safra de verão e a safrinha. Veja comigo em detalhes estas informações. Na temporada 15-16,
o Brasil teve uma área de 15 milhões e 900 mil hectares plantados. Já para 16/17, ela deve variar entre 15 milhões e 800 mil a 16 milhões e 400 mil hectares, podendo apresentar um recuo de 0,4% em relação à área passada ou até um aumento, mas que deve ser leve, de apenas 1,4% no limite máximo. A produtividade média nacional deve sair de 69,81 sacas por hectare, rendimento baixo registrado na 15/16, para mostrar uma recuperação de 24% na atual temporada, alcançando na média nacional 86,53 sacas por hectare. A produção média nacional deve sofrer um grande impacto positivo com essa produtividade mais elevada, saindo de 66 milhões e 600 toneladas de milho para uma temporada que varie entre 82 milhões e 300 mil a 83 milhões e 800 mil toneladas, mostrando uma possível variação de 23,5% a 25,7%. Daqui a pouco, mais informações dos levantamentos apresentados nesta quinta-feira. Conab trazendo primeiro o levantamento para a temporada 16/17 e também você vai ver os dados do IBGE para o ano de 2016 em relação à produção nacional. Por aqui vamos continuar falando de milho, porque nós temos agora operação de mercado futuro no Brasil, portanto, Bolsa de São Paulo em destaque com ligeira elevação no dia de hoje. Posição de novembro é a de mais curto prazo e que também tem a maior liquidez. 2.630 contratos negociados a R$ 43,86 a saca de 60 quilos, com alta de 0,30%. Posição de janeiro tem 2.180 contratos negociados a R$ 44,00 a saca de 60 quilos, com alta de 0,55%. São as duas posições que trazem referência para os negócios e também para o mercado. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. Seguimos falando de milho, mas agora com destaque internacional. Após o presidente da Argentina, Maurício Macri, ter anunciado nesta semana que adiou a nova redução no imposto de exportação da soja do país, que antes seria feito a partir de 2017, agora será a partir do ano de 2018, o mercado espera que isso influencie no setor do milho argentino. A expectativa dos analistas de mercado é que a Argentina amplie ainda mais essa área, que já é maior do que a safra passada, porque o milho já teve o seu imposto de exportação zerado por Maurício Macri em dezembro de 2015 e já a soja teve esse novo recuo adiado apenas para 2018. Veja que na expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na safra 15/16, os argentinos cultivaram 3 milhões e 600 mil hectares, retirando dos campos 28 milhões de toneladas. Já de acordo com o órgão, nesta temporada, que já começou a ser semeada, estão previstos 4 milhões e meio de hectares. E se a produtividade média for mantida a mesma em relação à safra 15/16, os argentinos podem retirar dos campos uma temporada de cerca de 35 milhões de toneladas de milho. Por aqui o Agricultura BR continua falando sobre milho, mas primeiro eu trago os destaques em relação às vendas semanais e exportações que foram anunciadas nesta quinta-feira, como acontece tradicionalmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, a semana compreendida entre os dias 22 e 29 de setembro teve vendas elevadíssimas. 2.601.000 toneladas foram vendidas de milho para os mais variados mercados, sendo 2.061.000 toneladas com comercialização e entrega na temporada 16/17, o restante já para a temporada 17/18. Os números chamam a atenção porque eles ficaram muito acima daquilo que o mercado esperava. O mercado esperava algo no máximo em 1.380.000, 1.400.000 toneladas
toneladas era a expectativa máxima para as exportações, vendas e exportações de milho na semana em relação aos norte-americanos. O México mais uma vez chamou atenção, comprou mais de 1 milhão de toneladas, então números muito positivos para o que foi apresentado hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação às vendas e exportações de milho. Esses dados são importantes porque mexem com o mercado. Um mercado que vai sendo pressionado pela colheita dos Estados Unidos, super safra de soja, super safra de milho. Vamos saber agora como é que o milho reagiu em Chicago, como é que os operadores reagiram em Chicago. Você pode observar que, assim como a soja, receberam as informações, vendas muito elevadas, vendas realmente volumosas na semana encerrada em 29 de setembro e ignoraram um fato. Porque olha só, nós temos aqui posições para milho com recuos fortes no dia de hoje, em torno de 1,8%. Posição de dezembro, por exemplo, perde 1,86% e é negociada $3,41 por bushel. Março, queda de 1,81%, negócios a $3,51 o bushel. Maio vem com queda também, vem a $3,58 o bushel, queda de 1,78%, perde também a posição de julho, vem com recuo de 1,74% a $3,65 por bushel, portanto quedas expressivas depois de um dia de vendas que foram anunciadas vendas acima de 2.600.000 toneladas do milho norte-americano. A Agricultura BR traz agora a previsão do tempo e falando um pouco a respeito de uma produção que é agrícola também, porque o pecuarista também é um agricultor e que está preocupando muito. A produção de pastagem no centro-oeste brasileiro tem sido extremamente prejudicada pela baixa umidade do solo. Isso realmente traz uma involução do sistema, ainda mais na entrada da estação de monta. O nível de pastagens é menor por conta de umidade do solo fraca. Quem fala a respeito deste assunto é Thaís Baroni. Olha, nesses últimos meses tem chovido de maneira bem regular em diversas áreas da região centro-oeste. Desde o início do ano até agora tem chovido muito pouco e é por isso que a umidade do solo está muito baixa. Isso acabou prejudicando bastante o desenvolvimento das pastagens em praticamente todas as áreas. Nesse último mês, por exemplo, choveu muito pouco no centro-oeste. Esse mapa nos mostra o acumulado de chuva registrado e a gente percebe que realmente essas instabilidades ficaram bem mal distribuídas nos 3 estados e também no Distrito Federal e também não provocaram altos volumes de chuva. Além dessa pouca chuva, tivemos temperaturas muito altas e é por isso que a umidade do solo ficou baixa em praticamente todas as áreas. Esse cenário tem sido observado na região centro-oeste desde o início do ano até agora. E é por isso que, como eu disse, a qualidade dos pastos em praticamente todas as áreas continua ruim. Nesses últimos dias até voltou a chover um pouco mais em algumas áreas, a umidade do solo subiu em algumas áreas de Goiás, também do Mato Grosso, mas se a gente observar, esses valores de umidade do solo continuam muito abaixo do ideal. O valor ideal de umidade do solo para garantir um bom desenvolvimento das pastagens seria acima dos 60%. Isso não está acontecendo em praticamente nenhuma área da região. Nesses próximos dias ainda chove em algumas áreas do estado de Goiás e também do Mato Grosso. Inclusive, em algumas áreas, a chuva vem com um pouco mais de intensidade. Só que depois disso, a chuva diminui novamente e volta a ficar bem mais irregular e mal distribuída. Mesmo nesses próximos 5 dias, com previsão de chuva um pouco mais intensa nessa região, a umidade do solo não sobe muito, porque as temperaturas continuam bastante elevadas. Em todas essas áreas, as máximas passam facilmente dos 30 graus e em alguns municípios, inclusive, teremos máxima de até 40 graus.
Na próxima semana, com a formação de um novo bloqueio atmosférico lá na região sul, a chuva fica novamente concentrada nos 3 estados da região e em algumas áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul. Já nas outras áreas, no norte do Mato Grosso do Sul e entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás, a chuva volta a ficar bem isolada, irregular e mal distribuída. E como nesse segundo período a temperatura ainda sobe, a umidade do solo continua muito baixa nessa área e é por isso que a qualidade dos pastos também continua ruim. A situação fica um pouco melhor mesmo, somente no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, onde inclusive a umidade do solo já está um pouco mais elevada. Nesse segundo período chove mais de 50 milímetros nessa área e a umidade do solo deve subir um pouco mais. Eu volto com vocês no estúdio. O Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem informações para o setor do café. Você vai ver que o valor pago pela saca de 60 quilos entre o Arábica e o Conilon aqui no Brasil tem uma diferença de apenas R$ 30. E ainda hoje você vai ver a previsão mais do que otimista para a produção brasileira de feijão, estimada pela Conab para a temporada 2016-2017. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Quebra na safra de milho, a tendência é de aumento nos preços. Melhor para quem produz o cereal, mas um motivo de preocupação para quem precisa dele. É o caso dos criadores de aves e suínos. O governo garante que não vai haver desabastecimento e, para isso, aposta nos leilões de estoques públicos. Estamos de volta com informações para o mercado do café. No cenário do café arábica aqui no Brasil, depois de fechar o mês de setembro em alta de 3,5%, outubro começou com os valores em baixa. Ontem, quarta-feira, foi mais um dia de redução, apesar de leve, para o valor da saca de 60 quilos negociada no estado de São Paulo. Vamos acompanhar na tela agora o que diz o indicador do CPEA para a saca de 60 quilos do café arábica bica corrida tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Veja que ontem, 5 de outubro, o valor da saca fechou a R$ 496,75, redução de alguns centavos em relação ao dia anterior. Mas no acumulado deste mês, os valores estão mais baixos em relação ao fechamento de setembro, quando teve o valor acima de R$ 500 a saca. No acumulado do mês, os valores já caíram 1,26% na comparação com o mês anterior. Nós temos números novos em relação à produção brasileira de café arábica e café geral, e isso mexe também com os negócios internacionais. Daqui a pouco na Agricultura BR você vai ter os detalhes do levantamento do IBGE para a temporada, para o ano de 2016 em relação à produção, no qual a instituição trouxe uma expectativa de 48 milhões e 900 mil sacas, acima das 47 milhões e 700 mil sacas que foram divulgadas no mês de setembro. Portanto, o que nós temos é uma produção brasileira de café geral um pouco maior por conta de um café arábica que teve uma produção muito forte, com recuperação de áreas, inclusive em Minas Gerais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Café Conilon não, a redução apareceu ainda mais forte, mas houve uma recuperação para o café, pelo menos é o que mostram os dados do IBGE apresentados hoje, que daqui a pouco você vai ver com detalhes. Mas esses dados, eles acabam também influenciando um pouco o mercado, porque mostra que internamente se conversa no Brasil que a oferta é um pouco maior do que aquilo que se estimava quando estamos determinando o café arábica. Com isso, o café arábica negociado na Bolsa de Nova York recua nesta quinta-feira. Mais uma vez, nós temos aqui recuo em torno de 1% para o arábica. Posição de dezembro perdendo 1,01% a $1,46 a libra peso. Março, com $1,50 a libra peso, queda de 1,02%. Maio recua 1%, $1,51 mais 95. E julho perde 0,99% a $1,53 mais 70 por libra peso. Situação até que esperada depois de nós termos esses dados apresentados com café arábica com uma produção estimada por um dos órgãos oficiais do Brasil, acima daquilo que se tinha no mês passado. Vamos ver agora como é que a Bolsa Brasileira ela se comporta depois desses dados e depois de Nova York assumir essa queda aqui de 1%. Vamos ver então como é que são os números. Nós temos aqui posição de dezembro com 1.920 contratos negociados a $175,70 a saca de 60 quilos. A queda é exatamente igual, recuo de 1,18% para a posição.
Enquanto o preço do café arábica cai aqui no Brasil, o valor da saca de Conilon continua subindo diante da escassez do produto no mercado físico nacional. Para a gente ter uma ideia do quanto os valores já estão bem elevados, a diferença entre a saca de 60 quilos do café arábica para o Conilon costuma ser em cerca de R$ 100. Hoje em dia, os valores têm uma diferença de apenas R$ 30. Tamanha é a alta nos preços do Conilon negociados aqui no Brasil. Ontem foi mais um dia de alta registrado no estado do Espírito Santo, de acordo com o CPEA. Veja quanto chegou o valor da saca, a R$ 467,12. A alta no dia foi de 1,27%, ajudando a somar a alta acumulada já no mês de outubro, que agora chega a 1,63%. Os valores da saca de café Conilon praticados hoje em dia do Brasil estão nos patamares mais altos da história, na comparação com valores reais, de acordo com pesquisa feita pelo CPEA. Por aqui nós seguimos falando a respeito de café. Agora, o café negociado na Bolsa de Londres, o café Robusta, é um importante referencial para os negócios. Então você acompanha comigo aqui, Bolsa de Londres hoje recuando, ontem subia, hoje recua um pouco, mas tirando a posição de mais curto prazo, as demais continuam mantendo patamares muito elevados para os preços do café Robusta. Posição de novembro vem a $1.986 a tonelada, com queda de 0,40%. Contrato de janeiro de 2017 vem a $2.012 a tonelada, com recuo de 0,39%, março de 2017, $2.021 a tonelada, queda de 0,29%, enquanto que maio vem a $2.023 a tonelada, com recuo de 0,34%. Assim vem os negócios com o café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Recuo no dia de hoje, ainda assim com valores muito fortes. Afinal, tem quebra no Vietnã, tem quebra no Brasil para o Conilon e para o Robusta, e isso faz com que o mercado mantenha preços realmente históricos para os contratos negociados em Londres. E no último dia 26 de setembro, o Agricultura BR trouxe uma análise aqui do programa, da equipe, que mostrava uma situação muito preocupante quando se fala do abastecimento interno brasileiro de feijão. Uma situação tão grave que o Brasil teria que, na temporada 2016-2017, ter duas soluções. Ou ampliava de uma forma muito determinante a sua produção, ou importava o dobro do que já tinha importado na temporada 15-16. E olha que a temporada 15-16 ela já tinha um dado de importação muito maior. Além disso, ainda havia uma outra situação. Um levantamento feito pela Conab mostrando a projeção da safra até a temporada 2025-2026 mostrava praticamente uma estagnação em relação à produção brasileira de feijão. De acordo com a estatal, nesse documento, o Brasil cresceria em média entre 0,5% até 1,5% até a temporada 25-26. Entretanto, os números apresentados no primeiro levantamento da temporada 2016-2017 trouxeram um otimismo realmente muito forte. E agora, pelo menos no papel, tudo dá certo em relação à produção brasileira de feijão e, com isso, não teríamos uma pressão maior de mercado ou mesmo uma inflação subindo por conta da falta do produto no mercado interno. Horas, a produção brasileira de feijão, de acordo com os dados apresentados hoje, subiria da temporada 15-16 de 2.500.000 toneladas para 3.010.000 toneladas, um aumento de 20% sobre aquilo que tinha acontecido na temporada passada, indo totalmente ao contrário do que os próprios levantamentos anteriores da estatal brasileira apresentavam. Você vai acompanhar agora conosco como é que ficaram esses dados, esses números. Nós temos aqui produção de feijão no Brasil, o que aconteceu desde a temporada 2012-2013 até a temporada atual. Temporada 12-13,
produção de 2.800.000 toneladas de feijão. Já a 13/14 chegou a 3.450.000 toneladas de feijão. 14/15, 3.210.000. 15/16 teve quebra, evidentemente, veio para 2.510.000 toneladas. A 16/17, 3.010.000 toneladas de feijão. Então, essa situação, uma recuperação forte. Conab acredita que a produtividade melhora por conta da situação que viveu a temporada 15/16. Isso é um fato mesmo. A temporada 15/16 foi terrível para os produtores, os agricultores brasileiros e, claro, que isso também atrapalhou a produção nacional de feijão. No relatório do último dia, ou na análise do último dia 26 de setembro da Agricultura BR, nós comentávamos uma situação também muito importante em relação ao consumo interno do Brasil. Que toda essa situação ela seria mantida, uma necessidade muito forte de aumento na produção ou de importação, se o consumo brasileiro ficasse em 2.800.000 toneladas. Esse consumo aumentou. O consumo aumentou, mesmo assim, de acordo com os dados da Conab, mesmo assim, o feijão que teria entrado no Brasil também seria o suficiente. A importação, de acordo com os dados que foram apresentados pela estatal brasileira, recuariam de 200.000 toneladas para 150.000 toneladas. Vamos continuar vendo os números nos gráficos, que nós temos aqui dados importantes agora sobre o estoque. Observe que a temporada 12/13 tinham 129.200.000 toneladas. A 13/14, 303.800 toneladas de feijão. 14/15, 198.100 toneladas. A 15/16, essa temporada que nós acabamos de encerrar, 48.900 toneladas. É pouco feijão mesmo, é uma quantidade realmente muito baixa em relação ao que o Brasil precisa para o consumo. E agora, 16/17, de acordo com os números apresentados nesta quinta-feira, traz a safra brasileira, o de estoque brasileiro na safra de feijão para um número realmente muito elevado. Esse número faz com que a produção nacional chegue a 150.900 toneladas de feijão estocado. Seria muito feijão mesmo para os estoques nacionais na temporada 2016-2017, mostrando também aqui uma circunstância no qual nós teríamos um estoque brasileiro de feijão subindo mais de 300% de uma safra para outra. Por aqui, a Agricultura BR continua trazendo esses dados, esses números em relação à safra de feijão e agora mostrando uma outra situação em relação ao que o levantamento da Conab apresentou nesta quinta-feira. Você já viu como é que fica a produção bem maior, 20% superior à temporada 15/16 e um estoque que deve ultrapassar a marca de 300%. Vamos ver então como é que ficam os dados relacionados a consumo. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui o consumo de feijão, quadro de oferta e demanda, mostrando o que o Brasil teria aqui para a temporada 2016-2017. Consumo, 3 milhões de toneladas, produção, 3.010.000 toneladas, suprimento de 3.210.000 toneladas de feijão. Essa é a situação estimada pela Conab em seu primeiro levantamento para a temporada 2016-2017. Os números são extremamente ajustados, números que mostram uma situação de que falta feijão no país ainda e ainda assim muito otimistas por conta desse aumento tão forte em relação ao que foi estimado para a produção brasileira e seu aumento. Precisa de uma recuperação de produtividade muito elevada e também um ganho de área. Todos esses dados foram apresentados no relatório, mas é aquilo que a gente conversa aqui na Agricultura BR. No caso, no papel ali, o relatório aceitou os números porque era exatamente aquilo que o Brasil precisava para não ter uma crise de abastecimento de feijão por mais um ano consecutivo e com isso pressionando também números internos, como o da inflação brasileira, que é extremamente delicado quando se fala dos números do feijão.
nós temos mais um gráfico para trazer aqui para você conhecer um pouco mais desses dados que foram apresentados hoje. A Agricultura BR, então, mostra agora uma outra situação em relação ao mercado de feijão, que você acompanha comigo na tela. Pode colocar o gráfico no ar. Esse gráfico mostra uma outra situação para o feijão de consumo, mostrando aquilo que nós temos em relação ao consumo brasileiro de feijão. 12/13, 3.320.000 toneladas, a 13/14, 3.350.000 toneladas, o mesmo número na 14/15, a 15/16 teve que recuar porque não teve feijão no Brasil, então caiu para 2.800.000 toneladas, consumo agora recupera agora um pouco, vem para 3 milhões de toneladas de feijão, como a gente já havia dito, o cenário no qual nós tínhamos o feijão sendo consumido no Brasil. Em resumo, muito provavelmente os próximos levantamentos da Conab, no andar da safra, vamos ter ainda muitos ajustes, porque realmente foram bem otimistas, principalmente no aumento da produção do feijão no Brasil. No próximo bloco, você vê quais são os números estimados pela Conab para a próxima safra de arroz. Você vai ver ainda também o que o IBGE fala a respeito de importantes dados da produção brasileira no ano de 2016. Para o Plano Safra 2016-2017, a presidente Dilma Rousseff disponibiliza aos agricultores de todo o país 202,8 bilhões de reais. Somos todos Agricultura BR, certamente. Obrigado pela sua participação aqui no programa diário aqui conosco. Nós vamos falar agora especificamente com o produtor rural do sul do país, porque por lá o arroz está tendo um bom desempenho, porque o clima está ajudando bastante. Thaís Baroni fala agora um pouco como é que está a situação no sul e a previsão para os próximos dias. Olha, nesses últimos dias choveu forte em algumas áreas da região sul do país, ventou forte em algumas áreas e inclusive caiu granizo em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, essa chuva não recuperou tanto a umidade do solo. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul e do extremo norte do estado do Paraná, a umidade do solo caiu um pouco mais nos últimos dias, já que a chuva diminuiu bastante. Isso acabou preocupando um pouco os produtores de arroz que estão plantando neste momento. Pelo menos nesses próximos 5 dias, ainda não há previsão de muita chuva em toda essa área. Ainda chove um pouco na faixa leste da região, mas é uma chuva bem mais fraca e isolada. Uma nova massa de ar frio vai avançar pela região sul do país, vai derrubar as temperaturas e nesse próximo fim de semana, inclusive, pode gear nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Como o tempo fica firme nesses próximos 5 dias, até pelo menos o dia 10 de outubro, a situação continua favorável às atividades no campo. Só que depois disso vai voltar a chover muito forte sobre a região e os produtores podem ter dificuldades por conta desse excesso de chuvas. Teremos a formação de um novo bloqueio atmosférico que vai manter as instabilidades presas nos 3 estados da região. Previsão de bastante chuva em toda essa área entre os dias 11 e 15 de outubro. Como vai chover bastante, o solo fica encharcado e é por isso que os produtores podem ter dificuldades para avançar com as atividades no campo. Eu volto com vocês no estúdio. A primeira estimativa da Conab para a safra brasileira de grãos trouxe números positivos para a expectativa da cultura do arroz. A companhia espera um aumento de área plantada e uma melhora na produtividade das lavouras. Veja comigo os números apresentados nesta quinta pela Conab. A área na safra 15/16 era de 2.007.000 hectares e para a temporada 16/17 deve ficar entre 2.006.000 a 2.089.000 hectares. Com isso, a expectativa é a de que a área aumente tem uma certa manutenção e aumente até 4%. Já a produtividade média deve sair de 105,62 sacas de 50 quilos por hectare para 115,24 sacas, portanto um aumento de 9,1%.
E com isso a produção deve ser maior, entre 11 milhões e meio a 12 milhões de toneladas, 9 a 13,5% acima da produção da safra 15/16, que foi de 10 milhões e 600 mil toneladas. Olha, já a relação de oferta e demanda do arroz no Brasil é que preocupa, pois o limite é muito ajustado. Na temporada 15/16, o Brasil sofreu com quebra de safra em função das perdas no Rio Grande do Sul, que sofreu com alagamentos na fase de desenvolvimento das lavouras. Com isso, o Brasil entra na temporada 2016-2017 com volume de estoques de arroz muito baixos. Veja comigo na sua tela. A expectativa da Conab é de que o Brasil entrou para essa nova safra com apenas 315.800 toneladas de arroz. Veja que na média dos últimos 6 anos, as últimas 6 safras, havia em estoque cerca de 1.600.000 toneladas de arroz no início de cada uma dessas safras. Portanto, o Brasil entra com um volume muito baixo de arroz estocado para essa nova temporada. Como o consumo de arroz do Brasil é estimado em 11 milhões e meio de toneladas, há, portanto, um ajuste muito pequeno entre a relação de oferta e demanda. Vamos acompanhar agora nesta outra tela quais são as expectativas da Conab em relação a este quadro todo. Veja comigo na sua tela que o consumo do país é estimado em 11 milhões e meio de toneladas. A exportação, ela acontece mesmo com o país consumindo praticamente tudo o que ele produz, já que, comercialmente falando, é mais favorável ao produtor vender o seu produto no mercado externo quando os valores estão favoráveis. A expectativa de exportação é de 1.100.000 toneladas. Com isso, para atender todo o consumo interno, o Brasil deve importar 1.100.000 toneladas e, com isso, deve encerrar a safra 16/17 com um volume de arroz estocado de 614.100 toneladas, quase o dobro do que se via no início da safra atual, 16/17, mas ainda assim bem abaixo dos números das safras anteriores. O Agricultura BR agora traz os destaques para o mercado internacional do trigo. Bom, hoje é quinta-feira, toda quinta-feira, tradicionalmente, acontece pela manhã a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi muito positivo para a soja, que vendeu mais de 2 milhões de toneladas, para o milho, mais de 2 milhões e 600 mil toneladas, mas para o trigo, meio que andou de lado, andou para trás, na verdade. A estimativa de mercado era que ficassem essas vendas entre 400 mil e 600 mil toneladas do cereal. As vendas ficaram abaixo da mínima esperada em 376.580 toneladas, portanto, abaixo daquilo que o mercado esperava. Então, não teve um bom desempenho de vendas o trigo nos Estados Unidos na semana compreendida, entre 22 e 29 de setembro. Vamos saber agora como é que o mercado reage a estes números. Nós temos aqui Bolsa de Chicago mostrando queda, não poderia ser diferente, queda forte aqui para o trigo nos Estados Unidos, 2,65% de queda na posição de dezembro, a $3,94 mais 25 bushel. Março vem a $4,15 o bushel, recuo de 2,46%. Maio também é 2,44% de queda, $4,28 o bushel, enquanto que julho recua 2,27% a $4,40 por bushel. Tem os dados também das vendas e exportações, como eu disse, ficaram abaixo da mínima esperada, mas é importante lembrar também que hoje nós temos as commodities sendo, de certo modo, pressionadas em relação ao dólar que vinha se valorizando no mundo todo no dia de hoje. Isso traz também uma ferramenta de pressão.
Por aqui, a Agricultura BR volta a falar da estimativa de safra, primeiro levantamento da temporada 2016-2017, apresentado nesta quinta-feira pela Conab. Aqui no programa você já viu os dados em relação ao arroz, ao feijão e também à soja. Também teve milho sendo apresentado aqui na visão desse novo levantamento da Conab. Você vai ver agora a nossa equipe de reportagem que conversou com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que comentou esse primeiro levantamento. A reportagem é de Márcia Prado. Se a expectativa for confirmada, o crescimento pode ser de até 15% em relação à temporada anterior. De acordo com a Conab, nesta safra, a colheita está estimada entre 210 milhões e 214 milhões e 800 mil toneladas. Com exceção do algodão, todas as culturas de primeira safra tiveram aumento na área plantada, mas é a produtividade influenciada pelo clima favorável quem deve garantir o resultado recorde esperado pela companhia. A expectativa é até melhor do que nós esperávamos, né? Uma possibilidade, uma safra, uma previsão de safra de 210 a 215 milhões de toneladas. Isso demonstra realmente que o setor, né, eu conversava com o ministro Blair hoje de manhã, o ânimo, né, a autoestima do nosso produtor de realmente ir, continuar avançando em áreas, incorporar novas áreas de produção, né, crescer talvez em área plantada em até 3%, de 0,7% a 3%, e o nosso produtor também cada vez mais incorporando tecnologia e aumentando a sua produtividade. Então isso é bom para o Ministério, mas é principalmente bom para a economia do país. Você vê que tem uma previsão já na primeira safra de um aumento significativo do feijão. Quer dizer, feijão faz parte da cesta básica do povo brasileiro. Com o aumento nas safras de arroz, feijão e milho, por exemplo, a tendência é de queda nos preços desses produtos ao consumidor, o que deve impactar de forma positiva também na inflação oficial do país. Voltamos aos estúdios. E a Conab foi bastante otimista em relação à previsão de safras como a do feijão aqui do Brasil. Esse número apresentado pela Márcia Prado de que a produção brasileira de grãos deve alcançar entre 210 milhões e meio de toneladas até 214 milhões e 800 mil, deve apresentar uma alta superior a 13% em relação à temporada passada. Vamos acompanhar na tela agora qual é a estimativa da Conab em números, assim fica bem fácil de entender. Veja que na safra 15 e 16 a companhia estimava uma temporada de o Brasil produziu 186 milhões e 200 mil toneladas de grãos e, de acordo com a Conab, as colunas em amarelo mostram a expectativa para a safra 16-17, que está entre os limites de 210 milhões e 500 mil toneladas a 241 milhões e 800 mil. Esse incremento é influenciado fortemente pela produtividade média das culturas de soja e de milho, em especial, que sofreram com questões climáticas na última temporada e influenciou negativamente nos números. Se esta projeção da Conab for correta, se ela se confirmar, a produção brasileira de grãos na safra 16-17 pode ser de 13% a 15,3% superior em relação ao ciclo passado. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem destaques para a soja aqui no país. E você ainda vai ver números do IBGE daqui a pouco em relação à safra no ano de 2016. Hoje é o aniversário da Agricultura BR, estamos completando um ano no ar, um ano com você, um ano no qual aprendemos muito e também ajudamos ao produtor rural a entender um pouco melhor do mercado e levamos informações importantes para os negócios.
Além da Conab, o IBGE também divulgou hoje as suas estimativas para a produção brasileira de grãos. Ao contrário da Conab, que apresenta a estimativa em relação ao ano safra, 16-17, o IBGE apresenta em relação ao ano corrente, ou seja, o ano de 2016. Os números apresentados pelo Instituto mostram uma redução de 12,3% na produção brasileira de grãos neste ano em relação à safra passada. A expectativa é de que o Brasil produza 183.900.000 toneladas. Mas vamos começar falando então dos dados do IBGE em relação ao algodão. O algodão teve uma redução de 2% nos dados apresentados nesta quinta-feira, portanto, relatório de outubro para o IBGE em relação ao relatório passado. É o que nós vamos acompanhar agora no Agricultura BR. Vamos ver como é que está essa produção de algodão no ano de 2016, na visão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em agosto, o IBGE estimava 3.240.000 toneladas produzidas de algodão no Brasil e agora em setembro, 3 milhões de toneladas. Fica claro que há um recuo em relação à produção nacional da pluma. No caso da expectativa para a produção nacional de cacau, também houve redução em relação à expectativa apresentada no mês anterior e também em relação ao que o Brasil produziu no ano de 2015. Vamos acompanhar o que a Conab diz a respeito desta nova temporada. Veja que no ano de 2015, o Brasil produziu cerca de 240.000 toneladas de cacau. Já já a gente acompanha esses números na tela. Ok, eles estão prontos, a produção está me informando aqui. Veja que na estimativa de agosto, o IBGE estimava que o Brasil produziria no ano de 2016 240.020 toneladas de cacau. Já os números apresentados em setembro mostram que essa produção deve ser de 214.490 toneladas. Essa redução ela tem a ver com a queda apresentada na produtividade média das lavouras, em especial no estado do Pará, que é o segundo maior produtor do cacau aqui no país. A Agricultura BR lembra que a metodologia usada pelo IBGE e pela Conab são diferentes e eles apresentam os dados, também curiosamente, na mesma data, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Mas, como a Juliana já havia explicado, a Conab traz a temporada 2016-2017, enquanto que o IBGE traz o ano corrente, portanto, o ano de 2016. Outras diferenças que você vê ali escrito agosto e setembro é porque se o dado é divulgado em outubro, é porque ele foi apurado em setembro. Então, o IBGE mostra o mês de apuração. O mês de apuração, portanto, é setembro e é divulgado agora no mês de outubro. Números como, por exemplo, o do café do Brasil, produzido no Brasil, neste ano de 2016. Esses números apresentados pelo IBGE hoje foram importantes. Eles trouxeram pressão negativa para o mercado e trouxeram também uma situação de ampliação na expectativa para a produção brasileira de café, se comparado aos dados anteriores. Estima agora 48.900.000 sacas de café sendo produzidas no Brasil, isso acontecendo por conta de uma recuperação em áreas que estavam produzindo café arábica em Minas Gerais e que foram afetadas por alguns fatores climáticos, mas não teve tanta perda de produtividade assim. Então, o IBGE ampliou a produção total de café no Brasil, baseada nessa recuperação de café arábica. Em relação ao café conilon, nada muda. Café conilon continua com redução, inclusive apresentou mais uma ligeira redução para o ano de 2016, o relatório do IBGE. Vamos ver os dados, então, do IBGE para os 2 meses aqui. Agosto, a apuração de agosto, que foi divulgada em setembro, 47.770.000 sacas. E agora, nesse mês de outubro, dados apurados em setembro, 48.900.000 sacas de café. Aumentou em quase pouco mais de 1 milhão de sacas a produção brasileira de café. O Agricultura BR está nos minutos finais desta edição. A gente confere agora como opera a soja na Bolsa de Chicago e também o dólar aqui no Brasil, 2 fatores importantes para a formação do preço da soja no país. Começamos pela soja operando na Bolsa de Chicago, que hoje vem em queda em função da boa colheita que se confirma por todo o país. Os contratos para entrega em novembro vêm a $9,52 por bushel, queda próxima a 0,5%. Os contratos para entrega em janeiro do ano que vem operam a $9,59 por bushel, queda de 0,46%.
A soja para entrega em março opera $9,65 por bushel, queda acima de 0,5%, enquanto os contratos para maio do ano que vem caem 0,48% no momento. Já estiveram mais baixos hoje, mas ainda assim vem em cenário negativo, cenário vermelho, com contratos a $9,71 mais 75 por bushel. Bom, por aqui vamos ver então como é que vem a moeda norte-americana operando aqui no Brasil. Nós temos aqui dólar comercial que tem oscilado ali na marca de R$ 3,20, R$ 3,22, vai até R$ 3,25 e hoje opera com alta, mas vindo numa alta que só chega ou coloca o dólar a R$ 3,23. R$ 3,23 mais 2, elevação de 0,37% para a moeda norte-americana com negócios aqui no Brasil. E essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.